Meus amados, mais uma vez eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero convidá-los para uma leitura no livro do Apocalipse, no capítulo número 16 e os versículos 12, 13, 14 e depois o versículo 16. Que diz: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Meus amados, nesta noite, o nosso assunto é o Armagedon. Armagedon. Esta palavra Armagedon, ela se refere a um extenso vale, não é? Nos arredores de Israel, que também na Bíblia ele é chamado de Vale do Megido. Armagedon, ele dá a ideia de batalha, dá a ideia de guerra. Armagedon dá a ideia de disputa. E nesse vale, o vale do Armagedon, ou o vale de Megido, ocorreram grandes conflitos entre Israel e os seus inimigos. Por exemplo, naquela batalha em que Débora ela atuou, foi uma guerreira, uma juíza, né, da nação de Israel. Aquela batalha foi justamente nesse vale, né, nessa área aí de Megido. Também foi ali a batalha contra os midianitas. E foi também nesse vale de Megido onde o rei Josias acabou sendo morto pelo faraó Neco, o rei do Egito, naqueles dias. Então é um vale que está ligado a decisões, a batalhas, a guerras. E no nosso ensino, no nosso estudo do Apocalipse, Armagedon é exatamente o local em que se travará uma batalha, com toda certeza a mais terrível que a humanidade já presenciou, quando o anticristo e os seus exércitos, eles pelo menos tentarão enfrentar a nação de Israel, o povo de Deus e os exércitos de Deus. Então, quando nós falamos de Armagedon, sempre vem em mente batalha, guerra, decisão. Então, para esse ponto da nossa lição ficar bem didático, bem leve, bem simples, nós dividimos em 4 pontinhos aqui, e o primeiro deles é que essa batalha, né, essa guerra terrível, né, ela foi profetizada. Os profetas do Antigo Testamento, eles já falaram desse dia, dessa grande batalha, a batalha
do Armagedon. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Por exemplo, quando nós olhamos lá, Deuteronômio, no capítulo 32, Deuteronômio capítulo 32, e o verso 43. Olha o que diz. No capítulo Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 43, olha. Jubilai, ó nações, com seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Olha, vingará o sangue dos seus servos. Aponta para essa batalha em que Deus irá, na realidade, aplicar o juízo contra todas as nações que têm se levantado contra ele e contra o seu povo. Jeremias, vamos dar uma olhadinha também, vamos rapidinho, Jeremias, no capítulo 28, de Jeremias, e o versículo, no capítulo 25, e o versículo 31, que lemos assim, olha: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará à espada, diz o Senhor. Viram? Então já havia profecias referentes a essa batalha final, a batalha do Armagedon. Ainda dá para a gente, rapidinho aqui, no livro de, eu acho que dá para a gente ver, vamos ver aqui, no livro de Sofonias, no capítulo 3 e o verso 8, ouça: portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Ouviram? Então são profecias que mostram essa batalha vindoura de Deus contra os seus inimigos. Não é verdade? E finalmente, ainda dá para a gente ver aqui, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, e o verso 2 ao 5, Zacarias 14, 2 ao 5, olha: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente,
e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Então, meus amados, são profecias do Antigo Testamento apontando para este dia, quando haverá um confronto do próprio Deus contra todas as nações inimigas de Deus, inimigas do povo de Deus, inimigas da palavra de Deus. Então, na realidade, essa batalha terrível, ela vai envolver o mundo todo. Nós tivemos 2 guerras mundiais. Tivemos a Primeira Guerra, em torno de 8 milhões de mortos, e a Segunda Guerra, de 70 a 85 milhões de mortos. Mas nada vai se comparar com essa batalha final aqui. Será uma guerra mesmo devastadora, terrível. Então, esta é a batalha do Armagedon. E essa guerra, ela será já preparada por Deus, Deus que está no controle. Então é exatamente isso que a gente leu aqui na leitura inicial. Você que chegou agora, no livro do Apocalipse, no capítulo 16, e do verso número 12, olha: e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, no dia dessa batalha, o rio Eufrates ele vai se secar, e ali vai se transformar numa estrada, num caminho que os reis do Oriente virão contra Israel. Isso está profetizado, isso aqui. Então o caminho deles será preparado. Por quê? Porque é uma batalha que Deus ele está no controle. O alvo de Deus é juntar todas as nações para entrar em juízo com elas. Esta é a batalha do Armagedon. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Observe então que o anticristo, a besta e o falso profeta, eles vão incentivar as nações do mundo para irem contra Deus, para irem contra Jerusalém, para irem contra os fiéis da terra naqueles dias. Mas, na realidade, tudo isso aí é Deus que já está preparando. Por quê? Porque é o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então Deus irá derramar a sua ira exatamente nesse confronto, nessa batalha do Armagedon. E essa batalha dará exatamente nesse vale de Megido, nesse vale do Armagedon. E o verso 16 diz: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então é isso, o Armagedon será essa batalha terrível. E qual será o alvo do diabo? Ele estará por trás disso, claro. Qual será o alvo dele? O alvo do anticristo e todos os demais? É destruir o povo de Israel, é destruir os fiéis da terra, é tentar, de alguma forma, eliminar tudo que se lembra Deus. Nós vamos ver alguns versículos que é para você ter uma ideia da intenção desses inimigos.
Por exemplo, no capítulo 17, o verso 14, olha, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Viu? Então eles combaterão contra o Cordeiro. Essa batalha, ela vai ocorrer próximo do final da grande tribulação. Eles vão combater contra Deus, contra o Cordeiro, contra os céus, contra o povo de Deus. No capítulo 19 e o versículo 14, e também o versículo 19, a gente lê assim, olha aí. No capítulo 19 e o verso 14, ó. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E o verso número 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Aqui trata-se de uma visão que João viu. O que João viu? No momento, João viu o próprio Cordeiro de Deus. Ele viu Jesus assentado num cavalo branco e seguido por uma miríades, miríades de servos vestidos de branco, de linho branco, que nada mais era do que a igreja de Jesus. Por quê? Porque é importante que você saiba que essa batalha ela se trava próximo do final da grande tribulação e ela vai terminar justamente com a vinda de Jesus em glória. Na realidade, quando esse exército terrível, numerosíssimo, estiver praticamente destruindo a nação de Israel, destruindo os fiéis da terra, Jesus ele surge no céu, em glória, em glória. Não é o arrebatamento da igreja, porque nesse momento, nesse período, o arrebatamento da igreja, ele já terá ocorrido, mas é a vinda dele em glória, e ele vem justamente para dar fim à grande tribulação, ele vem para dar fim ao anticristo. Então, no capítulo número 38, vamos dar uma olhadinha lá no livro, o profeta Ezequiel, no capítulo 38, do versículo 1 ao verso número 3, ouça. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Aqui é uma profecia contra Gog e Magog. Gog e Magog é um termo usado para se refere aos inimigos de Israel, que eles irão se unir, nos últimos dias, e sob a liderança do anticristo, sob a liderança desse Gog, Magog, e por trás de tudo o inimigo, eles irão contra Jerusalém, eles vão para destruir. E essa batalha, nós já dissemos, será no Vale do Armagedon. Mas é aí que vai se cumprir a grande ira de Deus, porque essa batalha já é preparada e prevista por Deus, não é? No capítulo número 9, a gente vai
a gente vai, né, se reportar ainda, Ezequiel no capítulo 38, veja o versículo 9 ao versículo 11, olha o que diz. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas. Aqui, os líderes, os inimigos da nação de Israel, dizendo a respeito de Israel, que eles vão pegar todo mundo em repouso, que eles vão destruir. Agora veja aí a partir do verso 14, olha. Portanto, profetiza ao filho do homem, e dize a Gog, assim diz o Senhor Jeová, não saberás? Naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança, virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim, eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Ouviu? São textos, amados, um pouco extensos, mas é o relato profético do avanço desses exércitos liderados pelo anticristo que irão contra a nação de Israel. Mas, como foi profetizado, Deus, ele entrará com providência, né? Será o grande dia da ira do Cordeiro, o grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o que acontecerá quando milhões e milhões de soldados inimigos forem contra a nação de Israel? Ora,
o que acontecerá é que será uma batalha terrível, haverá terremotos. A Bíblia diz que o sangue, ele subirá até a cabeça dos cavalos. Correrá muito sangue. Nós precisamos imaginar assim, um corpo humano, ele tem em média 5 litros de sangue, tem um corpo humano em média. Então a ideia são milhares de corpos, uns sobre os outros, fazer aquele monte de pessoas mortas, até a altura do pescoço de um cavalo. Então será um negócio terrível, não é verdade? Um negócio mesmo tremendo. Acontece que quando isso acontecer, Jesus virá em glória. E Jesus virá em glória justamente para dar cabo da grande tribulação, para tratar com o anticristo, a besta, o falso profeta. Não é verdade? Então, no capítulo 19, o verso 11 ao 19, nós lemos assim. Observe, olha. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Está vendo? Na primeira visão de João, o cavalo branco era o anticristo. Mas aqui não. Aqui é Jesus vindo como a igreja. Por quê? Porque a igreja é arrebatada e vai para a sala do banquete e ficará lá 7 anos, que é o tempo da grande tribulação. Alegria no céu, tormento, dor, angústia na terra. Então, o que João viu? Ele diz, e viu o céu aberto, eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está vendo? Ele tem essa visão, cavalo branco, quem está sobre o cavalo branco é Jesus. E os seus olhos eram como chamas de fogo. É o poder conhecedor de Jesus, não é? E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. É o poder, é o domínio. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Salpicada de sangue. Por quê? O sangue aponta sempre para a expiação de Jesus Cristo. Ele entrou no lugar santo dos santos por mérito do seu próprio sangue. Ele agora é visto aqui na sua glória, no seu resplendor, com a veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Jesus é a Palavra de Deus que vem em cumprimento da vontade de Deus. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, o verso diz assim, e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esse exército é a igreja. Na realidade, esse exército é eu e você, porque nós seremos arrebatados, todos os salvos, e nós voltaremos a essa terra nesse dia glorioso que Jesus virá em glória para tomar vingança contra os inimigos de Deus. Então esse exército, cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, fará da justiça de Cristo em nós. Você sabe que nós somos justificados por Jesus. O sacrifício de Jesus Cristo, ele garante a justiça de Cristo na minha vida, e eu tenho os meus pecados purificados. Então aqui a igreja de Jesus, ela é vista de linho branco e puro, pureza, não é verdade? Na realidade, nós somos justificados. Nós não temos justiça própria. A nossa justiça, ela vem de Cristo. Ele é o santo, ele é o perfeito,
Ele é o eterno. E a fé nele nos justifica, nos garante a vida eterna. E somos nós nessa visão aqui, ó. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Uma linguagem aqui figurada. Lagar era o lugar onde se colocava as uvas e as pisoteavam. E escorria o vinho, o suco da uva, escorria, não é? E aqui é um lagar, são as pessoas, os ímpios, amados, sendo destruídos pelo poder de Jesus Cristo, não é? Na sua veste de Jesus e na sua coxa, escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, neste dia, o mundo vai conhecer o único que detém todo o poder, toda a honra e toda a glória. Jesus, ele vem em glória. Jesus, ele vem desta feita não para morrer na cruz do Calvário. Ele vem para julgar os homens. E João está vendo aquela cena maravilhosa e ele vê, ó, e viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Está vendo? Uma cena terrível para os inimigos. A igreja está com Cristo arrebatado. Os fiéis desse dia, eles serão poupados. Os judeus e todo aquele que creu em Jesus Cristo. Mas os demais não. Grandes e pequenos, inimigos de Deus, eles receberão a justa recompensa. E João diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo branco e ao seu exército. Então você tem que ver de um lado o anticristo, não é verdade? Que é a besta, o falso profeta, claro, influenciados pelo diabo, com exércitos numerosos contra Jesus e a igreja e Jerusalém. João teve essa visão majestosa, maravilhosa. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o Salmo, vamos dar uma olhadinha no Salmo 110, e o verso 1 ao verso 7, nós vamos ver profeticamente Davi falando isso. Olha aí, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi falando do que Deus disse a Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-la-ás de cadáveres, ferirás os cabeças de grandes terras. Pelo caminho descendentei-se-á no ribeiro,
e prosseguirá de cabeça erguida. Está vendo? É uma palavra profética da vitória de Jesus Cristo nesse grande dia. Por quê? Porque Jesus veio como homem, ele foi vituperado, humilhado. Ele ressuscitou ao terceiro dia, deixou seguidores, e os seus seguidores foram humilhados, perseguidos, e milhares foram mortos. Mas nesse dia, Jesus vem em glória. Ele vem com uma igreja. Ele vem para derrotar todos os inimigos de Deus. E Davi viu essa visão. E ele viu Deus dizendo a Jesus: domina sobre os teus inimigos. Aqueles que crucificaram o nosso Jesus, é a respeito deles que Deus dirá a Jesus: domina sobre os teus inimigos. Eles são teus inimigos. Não quiseram a tua palavra que eu revelei por ti, não é? Ou a minha palavra que eu revelei por ti. Eles não quiseram. Então domina sobre eles e eles serão destruídos. Por quê? Porque tudo o que aconteceu, ele terá cumprimento. Quando nós olhamos ainda, meus amados, no livro do profeta Isaías, nós vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, ó, no capítulo 66, o versículo 15 e o versículo 16, veja: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chama de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Está vendo? Os mortos do Senhor, quer dizer, as pessoas que serão destruídas nesse dia, elas serão multiplicadas. Observe agora, na segunda carta do apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, e observe que ele vai citar esse dia de juízo, aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, o verso 7 ao 10, olha só: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado dos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Ouviu? Aqui Paulo dizendo a eles que eles descansassem juntamente com Paulo nas promessas de Deus, porque Jesus viria naquele dia como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. E se conhecer aqui, na realidade, é daqueles que não se curvam diante dele como o único Deus verdadeiro. Daqueles que reduzem Deus a uma simples imagem de escultura, a uma imagem de barro ou de madeira, daqueles que zombam do próprio Deus, daqueles que destroem as coisas de Deus, daqueles que investem contra a palavra de Deus, daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Neste dia, eles padecerão eterna perdição ante a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, o que é o Armagedon? Na realidade, Armagedon é chamado o Vale de Megido. É um vale onde houve grandes batalhas do passado, inclusive uma das guerras, um dos confrontos que houve foi na Primeira Guerra Mundial, não é? Essa batalha ela aconteceu neste vale, e esse campo, esse vale, ele receberá a batalha final. Deus e o seu exército contra o diabo e os seus representantes, ou seja, o anticristo, o falso profeta e todos os reis que se deixarem enganar naquele grande dia. Então, meu amado irmão, essa é a batalha do Armagedon. Essa batalha do Armagedon, a realidade dela é a realidade das Escrituras. É isto que nós temos lido e meditado, é o que trata a batalha do Armagedon. Se fazem muitos filmes chamado o Armagedon, mas são especulações, suposições, fundamentos humanos. A Bíblia é a palavra de Deus. É na Bíblia que nós cremos. É nela que nós tiramos as nossas orientações, o nosso preparo para a vinda do Senhor Jesus. Então, meu amado, está bem claro que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Pelo contrário, ela estará nesse exército, ou ela é o próprio exército de Jesus, nesse dia glorioso da vinda do Senhor em glória. Lamentavelmente, interpretações distorcidas, erros graves doutrinários, especulações, incredulidade, teologia liberal comprometedora acaba causando confusão no arraial dos santos, mas não pode haver confusão. A Bíblia diz que os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que essa palavra nós devemos ter como luz, como uma tocha acesa dentro de uma caverna, numa noite terrível. Nós estamos vivendo a escuridade, estamos vivendo os últimos dias. Os sinais deles estão em toda parte. Estão no mundo pelas enfermidades, pelas mazelas da sociedade. Estão nas altas cúpulas do poder dos homens, hipocrisia, engano, injustiça. Na liberalidade das ações, afrontando a Deus, afrontando a sua palavra, afrontando a família, que é um projeto de Deus. Então tudo isso culminará com essa batalha do Armagedon. Deus, ele não poupará todo local em que servir de esconderijo ao pecado será destruído. Deus não poupará nenhuma cidadela do pecado. Bem, nós temos o exemplo de Sodoma e Gomorra. Eles foram reduzidos a cinza para ficarem de exemplo. Nós temos a geração do dilúvio, que foram destruídos. Nós temos a cidade de Pompeia, que o vulcão Vesúvio destruiu tudo. Eles eram libertinos. E nós temos esses exemplos, porque a Bíblia é clara. Ela diz que Deus sabe reservar o ímpio para o dia do juízo, mas sabe proteger os justos para receberem a salvação do grande Deus. Então, meu amado, nós que somos crentes, nós devemos fugir de todo o sistema pecaminoso. Não podemos concordar, não podemos aceitar, não podemos nos envolver, temos que orar
por aquele que anda impiamente, evangelizá-lo dentro da nossa limitação, mas não podemos concordar jamais com o pecado. A igreja, ela é uma agência de salvação, mas salvação do quê? Salvação do pecado. A igreja pode salvar no sentido de anunciar a palavra para o pecador, para que ele se converta, porque esse dia virá. E Deus diz na sua palavra que este dia ele vem ardendo como forno, e sabereis outra vez a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Então, meu amado, o Evangelho, com a sua revelação maravilhosa, com a sua graça transformadora, com as suas admoestações, ele é apto para a salvação de todo aquele que crê. Deus, ele precisa, deve e deseja ser temido, porque senão o homem não escapará. Todavia, Deus é fiel em guardar todos aqueles que o servem. Então, meu amado, essa é a batalha do Armagedon, do vale do Megido. Todo mundo estará envolvido nessa batalha. Todo mundo. Eu até vou ler rapidinho aqui no livro do profeta Jeremias, do capítulo 30, do capítulo 25. Você vai ver que todo mundo está envolvido. O verso 29. E alguns, olha, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor, desde o alto, bramirá e fará ouvir a sua voz, desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, e os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. E ele diz assim, olha, voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Enfim, é uma leitura um pouco extensa, mas eu acredito que foi o suficiente para você ver como que o juízo de Deus ele virá sobre todo o mundo. O alvo do anticristo será destruir Jerusalém e o povo de Deus. Isso ocorrerá próximo do fim da grande tribulação, mas terminará com a vinda do Senhor em glória. Meu amado, na terça-feira que vem, nós daremos continuidade. Por quê? Porque a batalha do Armagedon, ela tem o seu desfecho, e quando ela termina, o que ocorrerá com o anticristo? O que ocorrerá com o falso profeta? O que ocorrerá com o diabo? O que ocorrerá com as nações que estiverem vivas? Por quê? Porque nos dias dessa batalha morrerão milhares e milhares de pessoas. Diz a Bíblia que demorarão meses para reenterrarem os corpos. Qual será o desfecho?
Qual será o final? O que diz a palavra de Deus? O que a Bíblia diz? Satanás. O que acontecerá com ele? O falso profeta. O que ocorrerá com ele? O anticristo. Como ele será tratado? O que fará Jesus? Quais os planos de Deus para este mundo caótico? Porque o mundo chegou num ponto que não há como regredir. O mundo caminha de mal a pior. Os sinais estão no mundo, estão na política, os sinais estão na baixa moralidade do planeta, os sinais estão nas religiões, os sinais estão no meio que se diz cristão. Enfim, hoje nós estamos confinados, hoje, mas amanhã, para a Igreja de Jesus, há um futuro de paz, há um futuro brilhante. Meu amado, eu gostaria de perguntar rapidinho aí, se você entendeu bem até aqui, se você compreendeu, se você está animado para a próxima terça-feira, vai dizendo aí para mim. Isso é muito bom, eu vou avaliando, né, de que maneira você está recebendo essas informações da palavra do Senhor. Se você entendeu, se você está atento, escreve aí para mim. Isso vai me ajudar, né? Nós estamos na presença do Senhor. Você não sabe que às vezes online você fica distante fisicamente e às vezes você fica preocupado, né? Mas eu confio aí na tua avaliação. Há uma pergunta: por que precisará enterrar os corpos? É uma pergunta interessante, mas só terça-feira. Perdoe, amados, eu não posso responder agora, né? Mas eu prometo que terça-feira a gente vai, né? Nós estamos na presença do Senhor. Meus amados, agora eu vou orar por você, vou dar a bênção e eu vou chamar aí a nossa irmã Laudiceia para louvar o nome do Senhor. Nós vamos orar agora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua grandeza, pela tua infinita graça e misericórdia, por essa palavra, pelo ensino, pela vida dos teus filhos que estão conectados. Ó Pai querido, continua conosco, nos dirigindo em tudo que estamos falando para a glória do teu nome. Dá-nos uma noite na tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, demorarão meses, né, para enterrarem os corpos. Vai morrer muita gente, né? Inclusive, o verso 18 há um convite para os urubus, para os abutres. Olha, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, dos tribunos, dos fortes, dos cavalos, dos que sobre ele assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Será uma carnificina. Imaginem, milhares e milhares de corpos mortos. Imagine isso. Eu estava lendo que na Primeira Guerra Mundial morreram 8 milhões de pessoas e na Segunda Guerra em torno de 85 milhões. Imagine que aqui morrerá muito mais. Mas vamos deixar para terça-feira que vem. Amém? Agora eu quero que você não saia, fique aí. Eu vou fazer uma chamada aqui. Vamos ver se
nós conseguimos a nossa irmã. Amém. A paz do Senhor. Amém, irmã. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor Jesus com mais um hino. A vinda de Cristo muito em breve será. Quero estar preparado, pronto para voar, corpo glorificado, livre de pecar. E ao som de trombetas, com Jesus vou me encontrar. No coral de anjos irei louvar uma melodia mais linda que nunca se ouviu cantar. E com brados de glórias e hosanas ao Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Haverá um julgamento e eu receberei a minha coroa das mãos do meu Rei. Pra sala do banquete ele me levará. E ao Deus El Shaddai vai me apresentar. Num coral de anjos irei louvar uma melodia mais linda que nunca se ouviu cantar. E com brados de glórias e hosanas ao Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vamos ficar aguardando, confiando no Senhor, até chegar o nosso dia de nos encontrarmos com Ele, né? Dores e sofrimento ali não terei, nem murmúrios ou lamentos. Tudo é paz com o Rei. Nas ruas de ouro eu irei andar, e do manar escondido vou me alimentar. No coral de anjos irei louvar uma melodia mais linda que nunca se ouviu cantar. E com brados de glórias e hosanas ao Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus Aleluia, amados, graças Jesus. a Deus, nós estamos encerrando. Ouvimos Glória o a cântico Deus. aí da nossa irmã, um cântico
propício para o assunto e vamos em frente. É verdade que as lives não substituem a nossa presença, né? É bom te cumprimentar, sentir, né, de perto, mas nós estamos sujeitos à vontade do Senhor. Então, eu agradeço você, a tua participação, gosto dos seus comentários, tá? E depois desse ensino, se Deus quiser, talvez eu prepare uma live final em que eu farei uma série de perguntas e eu irei respondendo e aquilo que ficou pendente, algum pontozinho, a gente vai compreendendo. Obrigado por tudo. Laodiceia, Deus te abençoe. E amanhã, 9h45 da manhã, nós temos uma livezinha que será sobre a nossa manhã de oração. Lembrando, nós temos das 9 da manhã às 9h45, oração, no período que você vai determinar aí no teu lar. Mas 9h45, nós vamos ouvir a voz de Deus. Falamos com Deus das 9 às 9h45 e das 9h45 em diante, Deus falará conosco. Amém? Amém. Tenha uma noite na presença do Senhor e vamos em frente. Vai dar tudo certo.